Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E hoje, gente, vamos dar continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15. E vamos falar do versículo 36 ao versículo 41, como o tema é, gente, Barnabé e Paulo se separam. Vamos ver o que está escrito aqui, o porquê, o motivo, de tanto tempo Paulo e Barnabé pregando a palavra e depois se separaram. Olha o que diz. Quando, alguns dias, Paulo propôs a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais pregamos a palavra do Senhor, a fim de observarmos como estão vivendo. E Barnabé queria que João Marcos, João chamado Marcos, os acompanhasse. E Paulo, entretanto, não conseguia ver a razão para levar consigo aquele que desde a Panfilha havia decidido se afastar deles e não o acompanhara até o fim da missão. Por esse motivo, tivemos um desentendimento tão exacerbado que decidiram se separar. Barnabé partiu, levando consigo Marcos, e navegaram para Chipre. E Paulo, entretanto, preferiu a companhia de Silas e partiu entregue aos cuidados do Senhor e pelos irmãos, e assim passou pela Síria e Cilícia, encorajando os irmãos. Olha, gente, que palavra forte, Que houve até uma ruptura de separação, uma ruptura. Porque qual o motivo dessa ruptura, dessa separação de Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, desculpa. E Paulo e Barnabé, gente, eles pregavam naquela região ali do Oriente Médio e da Ásia Menor. E qual foi o motivo de ter essa briga acirrada, essa briga exacerbada entre Paulo e Barnabé? A gente voltarmos um pouco no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 13, esse foi o motivo da separação, qual é esse motivo? Que, de fato, Paulo e os seus companheiros navegaram para Perge e fica na Panfilha. Então João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Ou seja, gente, o João Marcos, mais provável ele seja um jovem, um homem novo, conhecendo a palavra do Senhor Jesus, reconhecendo através desses homens ousados para anunciar a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Mas quando foi, hoje é a atual Turquia. É o motivo da circunstância do João Marcos ter medo, é porque ali na Turquia tem a chamada Montanha Taurus, e alguns teólogos relatam porque ali era estreito de passar e lá tinha muito, assaltantes. Isso aconteceu no ano 46 a 48, mais provável que eu creio que seja no 47, depois de Cristo. E isso passando por lá e vendo que o evangelho sim é duro, é sofrido, mas é prazeroso porque ele está fazendo para a honra e glória do Senhor Jesus. João Marcos, devido à experiência, devido a ser novo, teve medo. A circunstância disso tudo do capítulo 15, do versículo 36 a 41, que João Marcos teve medo. E quando ele foi para para passar para todas as igrejas novamente, Paulo queria ir com Barnabé, mas Barnabé queria levar o João Marcos. Aí teve essa discussão por causa do abandono do Marcos ali da região da Turquia, voltando para Jerusalém. E qual foi a razão dessa circunstância e para onde eles foram? Barnabé e João Marcos foram para Chipre, indo para o lado da Turquia, indo mais para o lado pegou o navio
e foi para o lado do norte. Mas também Paulo e Silas também foram, só que foram para a parte terrestre, passando ali de onde está Jerusalém, indo por norte, passando pela Síria, a Síria ali, e depois indo para Cilícia. E ali, indo ali pregando o evangelho a toda criatura, com toda circunstância, com todo amor. Mas, havendo separação, havendo rixas, mas o Senhor Jesus, ele abre encontros. Como é que é, Vanderlei, esses encontros para permissão de perdão? Isso aconteceu, gente, no 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, que Paulo elogia, né, o João Marcos, porque ele entendeu, gente. Ele entendeu a palavra, ou seja, ele estava no leite, né? Como ele estava no leite, a gente precisa sim alimentar o irmão conforme que ele precisa, que ele necessita, mas dando brechas para ele se pegar a experiência com Deus. E isso aconteceu, gente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele relata isso. E quando ele elogia, ele não lembra mais da Panfilha, e sim, ele fala assim, tá um homem, né, o servo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E quem ensinou, gente? Barnabé. Barnabé não largou ele, de jeito nem maneira. E hoje, gente, tem tantos irmãos que largam uns aos outros, né? E, ou seja, gente, eu sei que a gente é falho, a gente é pecador, mas a pessoa que nunca nos largou, que nunca nos abandonou, e sim, saiu do seu trono, desceu, veio à terra, se esvaziou-se, como o livro de Isaías relata, que o Filho se nos deu. E esse nome chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele nunca nos abandona. E sim, ele é fiel e justo. Apesar de nós que temos medo, nós somos, né? Mas quando a gente tem o corpo transformado, igual, parecido a de Cristo, que ele ressuscitou porque ele foi o primeiro a ressuscitar, nós não vamos ter mais medo, nós não vamos ter mais assim, é só adoração e trabalho, e adoração e trabalho. Porque em prol do reino, nós sim trabalhamos para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E não vai haver suor lá na Nova Jerusalém. Mas aqui a gente pode ter até uma rixa, pode ter até uma desavença, pode ter até um desentendimento. Mas o Senhor Jesus, ele prepara tudo. Ele prepara o dia, o momento e a hora para ter reconciliação. Se você e eu, né, tivemos, né, uma rixa com o irmão, perdoe ele. Mas como eu lembro também do pastor Cláudio Duarte, a gente perdoa, mas não convive como era antes. Porque perdeu, né, assim, como é que eu falo, a circunstância, perdeu assim a confiança. Mas é só com o tempo, né, com o tempo que o Senhor Jesus vai dar sim a reconciliação, e também a reconciliação também é a mudança. Por isso, gente, louve, adore, exalte ao Senhor, lê a Bíblia constantemente, porque teve também um estudo lá nos Estados Unidos, a pessoa lendo todos os dias a palavra de Deus, vai deixando tudo de lado, e sim vai querer servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o Barnabé que fez com João Marcos. Não largou e ensinou, e por isso se tornou um homem, né, para anunciar a palavra de Jesus Cristo, e deixou de ter medo. E sim, foi avante, foi ao alvo, foi ao encontro, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. Faça isso você também, né? Vamos indo junto nessa caminhada, que é só alegria lá na Nova Jerusalém, junto com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo.